Olá, pessoal. Eu venho falar com vocês sobre mais um dos transtornos, né? Como nós temos já iniciado aqui no nosso estudo, nós vamos falar, né, dos sintomas, das implicações. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o transtorno opositivo desafiador. Esse transtorno, ele é caracterizado por uma acentuada, né, um acentuado comportamento de desobediência e desafio às figuras de autoridade. Ele se demonstra sempre, né, dentro de uma condição de irritabilidade, raiva, né, para além daquela reação, né, habitual, esperada, muita teimosia, né, parece que é aquela criança birrenta, né, aquela pessoa difícil de relacionamento, está sempre em discussões frequentes, não cumpre regra. E lidar com esse tipo de transtorno no cotidiano, traz um impacto muito grande para o ambiente, seja ambiente familiar, escolar e social. Mas olha, eu quero ressaltar, né, porque a gente lida às vezes com algumas dessas características, né, mas a pessoa ainda não passou por uma avaliação, por um laudo. É importante que a gente entenda o que que é o diagnosticado, né, e o que são comportamentos que até se assemelham, né. Uma criança manhosa, um adolescente, né, muito raivoso, mas a gente precisa ter a avaliação do psicólogo, do psiquiatra, para realmente fazer aí a avaliação do transtorno opositivo desafiador, ok? E a partir do diagnóstico, né, que vai ter a intervenção terapêutica apropriada, porque dentro dessa abordagem que os profissionais fazem, né, é necessário, né, que realmente parta ali, né, de uma avaliação para reduzir esses sintomas e promover a capacidade adaptativa do indivíduo, ok? Por isso que é tão importante essa avaliação. Olha, aqui está mais alguns sintomas que eu listei para vocês, né, essa irritabilidade extrema, mas assim, pessoal, veja, é uma coisa que é desproporcional às situações cotidianas, né. É uma teimosia excessiva, né, não cumpre regras, é insolente, né, muitas vezes agressivo, verbal e fisicamente, né, impactando o seu relacionamento social, familiar. Está sempre em discussões, em conflitos interpessoais, né, essa é a característica do transtorno positivo desafiador. Agora uma coisa que a gente precisa entender é que, né, é o tipo de transtorno que vai se buscar uma capacidade adaptativa, né, uma redução dos sintomas, por isso é necessário permanente aconselhamento psicológico, né, está sempre ali, né, vinculado a um acompanhamento psicológico. É claro também que a orientação profissional, ela é importante, no sentido de dar de orientações, porque a gente sabe que existem habilidades que precisam ser suscitadas, né. E à medida que essas habilidades, né, enquanto indivíduo, são afloradas, né, e é parte ali daquilo que são, né, as vantagens, aquilo que são comportamentos já, né, bons dentro desse indivíduo, precisa ser valorizados e canalizados, né. E também, né, o grupo de apoio para pais, porque eles precisam muito de orientação. O trabalho educativo com os pais, muitas vezes, ela tem uma ação, assim, de benéfica, que vai impactar até mesmo
no comportamento fora desse ambiente familiar. E na escola também vai exigir muitas intervenções psicopedagógicas. Agora, quando a gente pensa, assim, nas causas, né, porque a gente pode, né, é algo que vai servir até mesmo para quando a gente vê algum comportamento que a gente tende a assemelhar, a gente tende a ali denominar, né, mas como eu falei, a gente precisa da avaliação para que realmente seja ali garantido que é aquele transtorno positivo desafiador. Então, né, quais são as causas? Um ambiente familiar e social, né, muitas vezes ambientes onde a hostilidade já é presente, onde, né, ali os conflitos já são presentes, né, autoridades extremas, acentuadas, pesadas, né. Existem as contribuições genéticas? Sim, né, muitas vezes é difícil, né, fazer esse nível de investigação, porque ainda não é tão acessível, né, os recursos genéticos para se identificar, né, ali a causa genética. Os ambientes, os fatores neurológicos, né, muitas vezes por meio de exames, o acompanhamento ali do neurologista, né, da neurologista, se é possível, né, perceber se tem anomalias neurobiológicas, como a desregulação de neurotransmissores e alguma atividade neuro neural associada. Agora, uma coisa que é interessante vocês saberem, que assim, grande parte das pessoas que são diagnosticadas com transtorno positivo desafiador, também tem outras comorbidades, outros transtornos, né, como o TDAH, transtornos de humor, né, e isso aí se torna realmente complicado, né, um desafio no cotidiano. E a média do diagnóstico vai surgir ali por volta dos 8 anos de idade, né. Então o tratamento vai envolver, né, a terapia comportamental cognitiva, né, seria, né, a mais indicada, muitas vezes, né, não falta profissional em determinados lugares, né, profissional da psicologia que domine, né, essa terapia, mas que, obviamente, segue outra linha que também pode ser igualmente interessante, né. Em geral, são aquelas behavioristas, né, comportamentais, que melhor se adequam a esses tipos de transtorno, né, porque a ideia é modificar os comportamentos, né, melhorar habilidades. Então, é importante que um profissional, né, preparado possa fazer isso. Não o assistente social, né, a gente não vai fazer esse tipo de terapia, obviamente. Nosso papel junto às crianças e adolescentes e adultos que sofrem do transtorno opositivo desafiador, é construir um ambiente, relações sociais, né, que possam favorecer. Hoje em dia, a gente ainda não tem um entendimento, né, assim, se tem um transtorno positivo desafiador, pode ter algum benefício, algum atenuamento, alguma redução de jornada de trabalho, por exemplo. Não, isso não existe, né. Então, essa pessoa precisa sim, né, de auxílio quando está no ambiente. Imagina, uma pessoa com transtorno positivo desafiador no ambiente organizacional, né, então precisa de um olhar de um profissional, né, que consiga ali, junto aos seus colegas de trabalho, né, construir um ambiente para que possa ali, né, ser inclusivo para aquela pessoa. E, né, do clube, e em várias situações, porque a ideia, né, é sempre, né, trazer para dentro da sociedade, para dentro dos comportamentos, obviamente isso seguindo sempre a orientação do profissional que está fazendo a terapia, né. E para o assistente social é importante estar junto dos pais, dos cuidadores, exatamente assim, porque precisa fomentar essas ferramentas, né, instrumentalizá-los de como lidar com esse comportamento desafiador, né. Existe aquela clássica as clássicas reações, né, chorar, né, pela impotência de lidar com a situação ou enfrentar, né, como
se sentindo desafiado e aí desafia também, né. Então, 2 comportamentos extremos e que não vai levar a lugar nenhum. Então é importante, né, instruir os pais para que exercitem o amor e possa ali também encontrar meios, né, uma linguagem, um comportamento de acolhimento. E a mesma coisa nas instituições, né, nas intervenções escolares, né, assim, dentro das organizações sociais, né, fazer com que se adapte, né, para que ocorra ali uma inclusão desse comportamento, né, e obviamente isso precisa realmente passar, né, por um treinamento, as pessoas precisam passar por um treinamento, porque não é fácil, porque o profissional também tem as suas situações, e eu não estou falando apenas do assistente social, estou falando do professor, né, do porteiro, estou falando do bibliotecário, todo mundo tem as suas situações, mas é claro que pelo compromisso profissional, né, a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio para lidar com aquele que precisa de auxílio, né, que é esse que tem o transtorno opositivo desafiador na sua vida diária. E aí, né, a gente precisa estar atento, qual vai ser, né, qual o trabalho do assistente social? Acompanhar, né, para que ele possa ter estratégias que desenvolvam o seu desempenho, talvez um reforço escolar, né, criando ali junto com a equipe multiprofissional, né, a questão da concentração, atividades que exercitem a concentração, propiciar a interação com os colegas, trazer aquilo, né, fomentar o que possa motivar a estar ali naquela escola, seu aprendizado, né, guardar a dinâmica familiar, né, valorizando essa comunicação dos pais com os filhos, né, daquele ambiente, e também, né, fomentando aí a manutenção de amizades, não deixando o que tem o transtorno positivo desafiador se isolar, né, ter aí uma queda, né, da sua autoestima, porque são fatores que deflagram outros processos e que não são bons. E aí, né, eu separei aqui 4 dicas, né, orientações que vão fazer a diferença na hora de lidar com esse transtorno. Aí agora eu falo com profissionais mesmo, assistentes sociais, né. Nunca demonstre paciência, fale com calma, né, sempre quebrando aquele comportamento, aquela ojeriza, né, não respondendo naquela mesma altura, naquela mesma posição, mas abrandando, né, tentando aí estratégias. Eu estava conversando com a mentorada e, obviamente, assim, eu sou assistente social há muitos anos, já passei por muitas experiências na minha vida profissional, inclusive de comportamentos que poderiam se associar ao transtorno positivo desafiador, né, lidando com crianças, adolescentes, adultos. E uma coisa que eu aprendi muitas vezes, a gente se municia de conhecimento para que a gente tenha as melhores respostas. Mas muitas vezes a intuição, sabe, às vezes o profissional assistente social é pai, é mãe, né, lida ali com alguma criança ou adolescente no seu convívio, no seu relacionamento, né, e obviamente a gente tende a trazer, né, daquelas estratégias que a gente usa no nosso contexto familiar também para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele indivíduo. Lembrando, né, que embora criando caos no ambiente, mas aquela pessoa é quem está sofrendo, né. Eu costumo identificar, olhar, assim, aquele que está no transtorno ou positivo desafiador, como se a pessoa enxergasse o mundo contra ele, né. E assim, as conexões para que isso aconteça, somente lá pelas terapias que é possível identificar, né, mas a gente precisa abrandar, demonstrar que é o contrário, né, que tem pessoas que se interessam, que falam com amor, né. E aí, o ponto 2, né, argumente, não desconverse dentro daquilo que está ali, né, em pauta, que ele está se colocando como opositor, como, né, transgressor, mas demonstre revelando os argumentos, né. A pessoa está se negando a estudar. "Olha, isso é bom para você,
você vai crescer, vai aprender a ler, vai conhecer coisas novas, diferentes, v né, e aí vai usando das vai ser igual a cantora que você gosta, igual o cantor que você gosta. E assim, a gente vai tentando, né, argumentar, encontrando pontos fortes para lidar com essa realidade. Fácil, não é, porque isso exige habilidade do próprio profissional, do próprio assistente social, né, uma invenção ali, um poder de argumentar, de entrar no universo daquela pessoa para trazer elementos que possam ser argumentos para contrapor aquela oposição dela. E isso não é fácil para ninguém, né. Estabeleça confiança e empatia. Os assistentes sociais são mestres, doutores, PhDs em usar, né, essas estratégias, e então é hora de você usar todas as suas se você lida no seu cotidiano com alguém que tem um transtorno opositivo desafiador, e a regra de ouro: aguarde a pessoa se acalmar. Né, não adianta você insistir, fazer com que vá de qualquer jeito, porque na verdade isso não vai ser benéfico para ninguém. Então, deixa a pessoa se acalmar, voltar ao seu estado, né, e seguir adiante da forma como for possível, tá bom, pessoal? Esses são aí alguns dos pontos, né, que do trabalho com o transtorno opositivo desafiador, a gente deve ter em mente.